Muito boa noite, é uma alegria reencontrar a todos os amigos, a, a todas aquelas amigas que nos acompanham sempre no nosso estudo dessa obra tão especial chamada Missionários da Luz. Nós estamos analisando detidamente, de forma bastante detalhada, o capítulo 4, intitulado Vampirismo. Nas 2 semanas anteriores, nós analisamos de forma geral o conceito de vampirismo segundo o olhar espírita, na semana retrasada, e na semana passada nós então pudemos analisar de que natureza são essas larvas espirituais a que André Luiz faz referência. Estamos entendidos até aqui de que vampirismo são todas essas relações adoecidas, aonde duas criaturas estabelecem na sua economia de troca energética e emocional padrões de desequilíbrio que vão desde relações emocionalmente adoecidas, de dependência, de violência, até relações nos quais há uma predominância de um sobre o outro no sentido de fazer uso das energias que esse outro espírito é capaz de gerar. Nesse caso, nós estudamos, por exemplo, a relação dos desencarnados com os encarnados que fazem uso de bebidas alcoólicas, de drogas, que carregam viciações na área da sexualidade, etc. Essas vivências, juntamente com todas as emanações das nossas emoções desequilibradas, de raiva, de ira, de inveja, de maledicência, de tristeza, enfim. Quando essas emoções atingem um padrão de desequilíbrio, elas também produzem emanações mentais que vão gerar essas concentrações energéticas. Aqui André Luiz está definindo no seu vocabulário de característica médica, na sua observação espiritual, como larvas espirituais. Então, a partir dessas duas bases que nós tivemos oportunidade de construir nas semanas anteriores, nós vamos agora analisar 2 desdobramentos que são comentários ainda do orientador espiritual Alexandre sobre as origens e as consequências dessas formas adoecidas de relação que nós estamos caracterizando a partir da obra de André Luiz, que André Luiz está caracterizando como vampirismo. Então nós vamos, nesse sábado e no outro, ainda darmos prosseguimento para essa atividade de examinarmos detidamente esse capítulo, estudando agora os desdobramentos que o instrutor espiritual Alexandre vai trazer para a gente, para que a gente possa, assim, fechar esse capítulo. Nós vamos dividi-lo, então, em 4 partes. É o capítulo que a gente mais estendeu até agora, porque ele é muito importante e porque ele também exigiu de nós uma análise um pouco mais detida, para que a gente não pudesse fazer interpretações rasas, equivocadas aí das orientações que André Luiz e que o instrutor espiritual Alexandre estão nos trazendo. Então vamos retomar aqui o capítulo 4, aonde no final do trecho que nós analisamos semana passada, quando André Luiz pergunta sobre a dinâmica de contágio, né, se existem larvas espirituais, se existem
adoecimentos que são de origem espiritual e se desdobram no psiquismo e no corpo humano, se do ponto de vista espiritual haveria contágio. E aí Alexandre vai fazer toda uma explicação mostrando que há, desde que haja essa sintonia entre dois espíritos. Então, se eu estou na mesma faixa de sintonia, de raiva, de ódio, de viciações de toda e qualquer natureza, sim, eu poderei sofrer algum tipo de contágio por essas concentrações de energia. Então, seguindo ainda nessa linha de raciocínio, André Luiz diz assim: evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou. Então vejam que os detalhes são sempre muito interessantes, André Luiz. Alexandre vai explicar o que ele vai explicar a seguir, mantendo muita prudência na sua análise, sem descambar para qualquer comentário, concepções menos dignas, porque ele está falando, afinal de contas, de toda a criação. E aí ele vai, então, seguindo essas diretrizes éticas, né, que um benfeitor espiritual se propõe, vai se propor a fazer alguns desdobramentos sobre, então, toda a realidade que André Luiz está observando ali. E ele vai dizer assim: sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-lhe as regras de bem viver, sugerindo-nos as regras de bem viver. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Vejam só, Alexandre está recuperando aqui a origem da problemática do vampirismo. E quando nós falamos origem, nós estamos remontando de fato ao início da criação divina no que diz respeito à nossa própria história espiritual e a história desse orbe que nós estamos habitando temporariamente. É muito interessante nós percebermos que, assim como Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, juntamente com os Espíritos, vai esclarecer essa ordem das coisas, mostrando que o Espírito é centelha divina, é criado simples e ignorante, e que ao longo do seu processo de desenvolvimento vai tendo seu livre-arbítrio ampliado, podendo aí fazer uso da sua própria autonomia, inclusive para procurar experiências não tão felizes que poderão lhe servir de baliza de aprendizagem. A partir de toda essa história evolutiva, Alexandre está nos dizendo que Deus nos ofereceu o pensamento religioso como fonte da lei de Deus. E isso é extremamente interessante, porque nós estamos acostumados a entender religião como um conjunto de dogmas, né? Como uma escola religiosa específica, um conjunto de crenças, associando isso a uma pessoa específica ou a um conjunto de pessoas específicas, quando na verdade Alexandre está ampliando aqui a concepção de religião. Eu vou ler novamente para a gente recuperar a centralidade da ideia.
Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos sugerindo-nos as regras de bem viver. Desde o princípio da razão humana, a ideia de que há um ser superior, e isso é inato, porque vem do espírito, não é, na visão espírita, uma explicação que se possa dar a partir dos aspectos culturais. O homem inventou a ideia de Deus e essa ideia foi passada adiante pela linguagem, pela cultura. A explicação espírita não segue esse parâmetro. Nós trazemos uma percepção inata da existência desse Criador, porque nós somos criaturas vinculadas a Ele. Então, essa noção de Deus nos deu princípios religiosos. Então, vejam que a religião aqui é um padrão de conhecimentos, alguns dos quais estão inscritos na própria consciência humana, e isso também a doutrina espírita nos ensina, que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, criando essa noção religiosa, que não quer dizer sectarismo, dogmatismo, mas é essa nossa vinculação natural para com a lei de Deus. De tal forma que todas as vezes que nós temos atitudes infelizes e nos desvirtuamos dessa lei, algo em nós fala de um sofrimento. Algo em nós como que nos intui de que aquela experiência não é feliz, ainda que ela possa ser prazerosa do ponto de vista corporal, algo na consciência, ainda que nós desejemos calar essa voz, estará nos dizendo de que aquele passo não é tão adequado. Isso é o que Alexandre está dizendo de princípios religiosos. Então vejam que só aqui a gente já tem material para muita reflexão. Porque nós estamos acostumados a entender religião como uma instituição humana, dotada de regras humanas, né, de interpretações humanas. E o Espiritismo, na sua profundidade, vai redesenhar a concepção de religião. É por isso que lá no prefácio da obra, nas apresentações da obra Nosso Lar, nós vamos ter a informação de que nós precisamos de espiritismo, sim, mas principalmente de espiritualidade. Essa espiritualidade é essa noção religiosa que nos traz princípios e que nos faz remontar-nos a essa origem divina que todos nós temos e da qual nós só somos infelizes quando nos afastamos. O Livro dos Espíritos nos ensina que nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus, que é a mesma lei natural, que é a mesma lei divina. Esse princípio largo de relação com a criação que nos foi dado de forma inata por Deus e que se desenvolve, aí sim, se desenvolve ao longo do processo de amadurecimento do espírito, inclusive com o próprio uso do seu livre-arbítrio, esse processo ele é a noção de religião com a qual Alexandre está trabalhando. Então aqui a gente já tem uma pista muito interessante, porque toda forma adoecida de relação que vai redundar no vampirismo significa, antes de qualquer coisa, o nosso afastamento da vivência da lei de Deus. Significa que nós estamos silenciando o que dentro de nós nos diz que aquele padrão de relacionamento não é adequado. Que aquela forma de experiência a qual nós estamos nos entregando, ela não é ajustada com a lei de Deus. E que por isso ela estará nos gerando muita infelicidade. Então vejam que
essa recuperação é magnífica, porque nós não estamos entendendo o vampirismo como um fenômeno pontual, restrito ao nosso tempo ou a algumas pessoas. É um fenômeno humano, de tal forma que quando nós nos afastamos dessa lei divina, quando nós erramos esse alvo, nós começamos a nos entregar às viciações, aos excessos, e isso naturalmente vai produzir relações adoecidas, entre as quais estão o vampirismo. Então, ele vai prosseguir desdobrando isso. Agora, se ele falou da nossa relação com Deus, ele vai falar daqueles que têm a responsabilidade de educar os espíritos na infância. Ele vai falar dos pais. Então vejam que ele recuperou a nossa relação com o Criador, com Deus, e agora ele vai colocar a função dos pais como também tendo um papel importante no desdobramento desse tipo de padrão relacional. Ele vai dizer assim: os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Então é de encantar a recuperação que Alexandre está fazendo. Porque ao longo da nossa história espiritual, nós fazemos movimentações de nos aproximarmos ou nos afastarmos da vivência da lei de Deus. E aí está a origem profunda do vampirismo. Mas, entre uma encarnação e outra, nós temos uma oportunidade de recomeço. Deus confere aos pais a tarefa de reorientar esses espíritos. Muitas vezes, os próprios pais são parceiros de encarnações interiores, no sentido de que construíram juntos com os espíritos que recebem como filhos viciações de toda ordem que vão descambar no vampirismo. Então, quando esse grupo familiar percebe o equívoco, planeja-se uma nova encarnação para que os pais, reorientados nos seus maus condicionamentos, possam igualmente reconduzir os espíritos que agora estão sob a sua tutela na condição de filhos. Contudo, o que acontece? Os pais acabam viciando novamente a vivência desses espíritos porque os cercam de muitas futilidades. A mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades, nas palavras de Alexandre. E aí, se nós temos esse padrão, se desde a infância nós vamos sendo apresentados a essa forma de relação doentia, né? Se não somos encaminhados para um padrão de vivência que esteja de acordo com a lei de Deus, nós vamos naturalmente retomar as relações adoecidas que estabelecemos, os padrões comportamentais adoecidos que recebemos ou que já alimentamos, para então cairmos nas teias do vampirismo novamente. Com a diferença de que aqui nós tínhamos uma possibilidade, desde que os pais cumprissem a sua função de reencaminhamento dos filhos. Então, é extremamente interessante
nós vemos que há uma manifestação do amor de Deus aqui, mas que infelizmente muitas vezes os pais, porque estão muito ocupados, porque estão muito cansados, porque não tiveram também bases muitas vezes para criarem seus filhos com essa atenção, com esse cuidado, com esse desvelo, vão nessa movimentação já viciando esses espíritos em muitas futilidades, em padrões de vivência doentios, seja no campo da alimentação, do cultivo das emoções, da forma como esses espíritos vão perceber as relações humanas, as suas obrigações para com os outros. Então, meus amigos, tudo isso poderia ser reconduzido se os pais cumprissem a sua função, mas o que ocorre muitas vezes é que os próprios pais, já estando alimentando vivências que os entregam ao vampirismo, ao parasitismo espiritual, isso acaba também repercutindo na educação dos filhos, e quando eles atingem a maioridade, muito provavelmente se entregarão a experiências da mesma ordem. Então, vejam que Alexandre diz que esses jovens atingem o casamento ou já numa condição muito viciada ou em profunda ignorância. Então, nem a experiência excessiva antes do tempo nos interessa, nem a proteção excessiva. A ignorância ou a viciação antes de atingirmos a idade adulta são movimentações desequilibradas. Há que se apresentar o mundo nos seus desafios, mas há que se construir as balizas protetivas de inserção desse espírito na vivência adulta, que estão invariavelmente no processo de evangelização das almas. Apresentar essas almas a Jesus, não como uma figura de salvação espontânea, mas como uma referência de comportamento, como uma referência de ser humano, mostrando que a felicidade estará na nossa aproximação com Cristo, na superação das nossas viciações. Aí sim você está trabalhando a profilaxia mais profunda contra o vampirismo, porque você está reaproximando essa alma da religiosidade que Alexandre falou agora há pouco e que está na origem da nossa criação, porque nós somos centelha divina. Então ele prossegue um tanto mais, dizendo assim: cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, olha só a responsabilidade dos educadores, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. E ele vai então a concluir essa parte que nós separamos para o estudo de hoje, dizendo assim: e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que a ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos
casos prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhe os corações repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Então, é um fechamento da ideia que nós estávamos apresentando. Deus é amoroso, mas Deus também é justo. Porque se Deus fosse só amor, nós não teríamos como nos emendarmos. Nós não teríamos como descobrirmos por meio da dor, do sofrimento, aonde nós estamos errando o alvo. Então Deus, ele vai dizer num outro trecho que nós não lemos, permite o desenvolvimento da ciência para o descobrimento de tratamentos para as doenças orgânicas, para as doenças psíquicas, mas a causa dessas doenças está quase na sua maioria, na sua totalidade, em movimentações espirituais em falso, que nos afastam da vivência da lei de Deus. Então Deus é amor, mas Ele também é justiça. O que quer dizer Deus também é justiça? Que Ele pune, que Ele castiga? Não, que Ele respeita a escolha do filho. Que Ele permite que o filho viva a experiência que deseja e experimente também a consequência daquela experiência. Porque, meus amigos, sem isso, aonde nós pararíamos? Se não fosse esse mecanismo sublime de toda a ordem de sofrimentos que uma existência material nos dá, muitas vezes como consequência das nossas vivências infelizes, como nós descobriríamos que temos que voltar para a vivência da lei de Deus? Qual seria o sinal que nós teríamos? Vejam que nós já temos uma bússola interna, mas quando nós não ouvimos nem essa bússola interna, o sofrimento exterior, ele se avoluma para que a gente possa descobrir. Então, todas essas movimentações, elas estão na pauta do problema do vampirismo. Vejam que é uma questão muito ampla e muito complexa. Não é uma questão de um ou outro caso. É um problema de materialismo, é um problema de vivência em sensações, em prazeres imediatos. É um padrão ainda do nosso planeta, infelizmente. Mas nesses dias em que os sofrimentos se avolumam e a luta de ideias se apresenta, como dirá Allan Kardec em A Gênese, ao falar desse processo de transição planetária, nós devemos guardar a esperança mais profunda de que tudo está sob o cuidado de Deus e de que talvez esse avolumar do sofrimento seja já um alerta em maior escala para que as criaturas possam voltar para o seu ponto de segurança, que é a vivência da lei de Deus e que nos garantirá um planeta mais equilibrado e mais feliz. Então, talvez sejam realmente o soar dos tempos, o chegar dos tempos, no sentido de que neste orbe nós precisamos começar a fazer escolhas mais seguras. De que aqueles que decidirem prosseguir nesse campo de viciações terão a sua liberdade respeitada, mas não poderão atrasar o progresso do orbe a qual, para Deus, chegou o tempo de transicionar para um planeta de regeneração. Cumpre-nos, no entendimento de tudo isso, fazermos o nosso papel, que é de transformação interior, que é de uma luta profunda e muito intensa, a depender do nível de viciação que cada um de nós carregamos,
mas de uma luta intensa para que nós possamos fruir cada segundo da encarnação, aproveitando para nos reconduzirmos à vivência da lei de Deus e irmos nos libertando das amarras do vampirismo. Para isso, basta que nós olhemos ao nosso redor e nós vamos encontrar muitos convites. Inclusive as circunstâncias que aparentemente nos aprisionam e nos desagradam, serão para nós muitas vezes formas com a qual Deus nos proporcionou a experiência do aprendizado da disciplina, da amorosidade, da humildade, que estarão nas bases da nossa libertação de experiências estritamente materiais, de prazeres estritamente imediatos. Então, tudo está conforme a determinação de Deus. O nosso papel é não atrapalharmos, melhorando a nós mesmos, não repetirmos velhos erros. Nós temos tudo o que nós precisamos para nos libertarmos dessas experiências infelizes, incluindo principalmente o conhecimento espírita. Não nos percamos em debates miúdos, celeumas das nossas atividades espíritas, né? Tanta bobagem que a gente vê aparecer na internet em torno do espiritismo para tirar o nosso foco do que é essencial, que é o nosso aproveitamento interior. Esse é o convite de Jesus, foi essa a missão de Allan Kardec. Nos entregar uma doutrina para que nós pudéssemos reencontrar o caminho do Evangelho na sua pureza e descortinarmos as belezas das leis de Deus, nos reveladas na doutrina dos Espíritos. Façamos um bom aproveitamento. Deixem aí as dúvidas de vocês, os comentários, que nós levamos tudo para a nossa live lá do mês de abril, do primeiro sábado do mês de abril. Eu desejo uma excelente semana a todos nós, embalados por esses conhecimentos, por essa alegria de termos uma oportunidade de nos melhorarmos nessa encarnação. Que Jesus nos proteja, nos abençoe nessa semana e até o próximo sábado com a quarta e última parte de estudos desse capítulo. Até lá!